o assunto do Pode Saúde hoje é dislipidemias. E hoje estamos com 3 maravilhosas farmacêuticas convidadas. Muito obrigada pelo convite, meninas. É muito gratificante estar aqui presente no Pode Saúde. Então, eu sou a Maria Eduarda, da engenheira como já mencionada, e eu sou farmacêutica bioquímica formada no Centro Universitário UNTB e atualmente sou representante do laboratório do Hospital Presidente Dutra. Michele. Bom dia, meninas. Também agradeço pelo convite. Eu sou mestre em farmácia hospitalar e atualmente atuo na Unidade Básica de Saúde do Corote. Andréia. Olá, meninas, muito bom dia. É um prazer estar aqui hoje. E eu sou farmacêutica. Eu atuo atualmente na farmácia clínica e faço parte da Raia Drogazil. Muito bem, agora vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Andréia. Então, muito obrigada. Então, a dislipidemia, ela é basicamente um distúrbio metabólico ocasionado o aumento da concentração de lipídios na corrente sanguínea. Então, pode ter como características, né, o aumento do LDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade, pode ter a diminuição do HDL, que são as lipoproteínas de alta densidade, bem como o aumento do colesterol total ou então do triglicerídeo. Tema bem preocupante, né? Sim. E quais são os tipos dessas dislipidemias? Bom, segundo a classificação, as dislipidemias elas são classificadas em hipertrigliceridemia, que é quando há um aumento dos níveis de triglicerídeos, como a gente já fala. Pode ser classificado como hipercolesterolemia, quando há um aumento dos níveis do LDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade, né? Que são classificadas como hiperlipidemia mista, que há tanto aumento do LDL como também dos triglicerídeos. Sim, e quais são as consequências disso? Bom, a dislipidemia ela predispõe a ocorrência de algumas doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, pode também ocorrer um infarto agudo do miocárdio e, além disso, algumas doenças cerebrovasculares. E quais são, como é feito o diagnóstico e quais são os sinais e sintomas? Então, por se tratar de uma doença metabólica e outras características, as dislipidemias são doenças que não possuem sinais e sintomas evidentes. Por isso, a necessidade de fazer exames laboratoriais que comprovem, na verdade, essa manifestação. E aí, o exame consiste basicamente na quantificação de marcadores bioquímicos, como o do LDL, que é popularmente conhecido como colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. O que acontece nos exames é que basicamente se sugere um jejum de 12 horas em média, mantendo uma alimentação regular por cerca de 2 semanas, e se recomenda a suspensão completa do uso de bebidas alcoólicas durante esse período. Quanto ao diagnóstico, ele pode ser feito através do método enzimático colorimétrico, cuja finalidade é basicamente marcar o analítico de interesse na amostra. Para isso, são utilizados kits específicos altamente especializados e comprados utilizados de fornecedores qualificados. O que acontece é que a partir desse kit vai haver reações que vão induzir a uma cor que é específica daquela amostra. E essa coloração da amostra, ela é basicamente identificada por um equipamento chamado de espectrofotômetro. Além dessa análise, desse tipo de método, existem outras alternativas, só que são um pouco mais caras. Por isso, esse método é o mais indicado para o laboratório no dia a dia, por ser mais prático, por ser barato e também por ser um equipamento altamente específico e especializado com uma boa chance de dar resultados completamente fidedignos. Doutoras, me corrijam, mas em relação às dislipidemias, é muito comum o uso das estatinas, né? Civastatina, rosuvastatina. Normalmente a civastatina é a mais comum, né? A torvastatina, todas elas são usadas para tratamento de dislipidemias, né? Mas a gente deve lembrar que não é somente isso, né? Tem os tratamentos também não farmacológicos. É um fato bastante interessante, né? Porque lá na farmácia comunitária, na farmácia de bairro, a gente olha muito a dispensação, né, das estatinas, como a rosuvastatina, a civastatina, né? E também a gente dispensa bastante o ciprofloxato, né? Então a gente consegue observar muito medicamentos que são utilizados para dislipidemia na prática clínica mesmo. E
na farmácia hospitalar é também possível observar isso, que estilam muitas receitas de rosuvastatina e atorvastatina também. E a gente também tem que lembrar que normalmente, né, elas são complementadas. Muitas vezes com a ezetimiba, ou às vezes as pessoas fazem uso também, já vi em algumas prescrições, uso de ciprofibrato com civastatina ou com rosuvastatina, e aí depende muito do grau, né, da dislipidemia da pessoa. Doutoras, em relação à questão de dislipidemia primária e secundária, qual é a diferença? A dislipidemia primária, ela tem associação com fatores genéticos. Já a secundária tem relação com os hábitos de vida, estilo de vida de cada paciente. Inclusive, eu gostaria de acrescentar uma coisa. Basicamente um dado, uma curiosidade. Em um dia no laboratório, se a gente pegar, por exemplo, cerca de 15 exames, mais da metade se referem a um quadro de dislipidemia, o que é preocupante tendo em vista o uso aumentado de estatinas para tratamento e tal. Então, pessoas que não praticam atividade física ou que têm uma alimentação muito desregularizada são mais propensas a ter adquirirem a dislipidemia, Que é o que é bem normal hoje, né? O que é bem comum hoje na nossa geração, né? As pessoas não praticarem tanto exercício físico, não ter hábitos saudáveis, né? Alimentação regulada. E aí as consequências é esse tipo de doença, né? Em relação à prevenção, ela se apoia basicamente nesses 3 pilares: a questão da alimentação, na prática regular de exercícios físicos e também no combate ao tabagismo, considerando as pessoas que fumam, né? A alimentação é um fator muito importante em relação às epidemias, porque ela está diretamente associada ao aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue, do colesterol, e é algo que pode ser mudado de uma maneira relativamente simples e tem um impacto muito grande, principalmente a longo prazo. Em relação aos alimentos que aumentam a taxa de LDL, que é o colesterol ruim, a gente pode citar os alimentos de origem animal, como os laticínios, também tem a questão dos alimentos ultraprocessados, como a gente falou. E, de modo geral, é isso. E para a questão do tratamento, a gente sugere uma dieta rica em proteínas de origem animal, mas que são voltadas mais para os peixes e para as aves, que têm um teor de lipídico menor. Também o consumo de frutas, cereais, frutas que têm muitas fibras que ajudam a diminuir esse percentual lipídico no organismo. E de modo geral é isso. E a gente também deve lembrar que tem medicamentos que induzem a dislipidemia, né? Tem tipo de pessoas que fazem uso muito tempo de corticoide. Elas têm uma predisposição muito grande a ter algum tipo de dislipidemia no futuro, principalmente com o aumento do LDL, né? Que é o colesterol ruim. Então essas pessoas normalmente necessitam de um acompanhamento bem mais eficaz para que não tenha esse tipo de efeito colateral futuramente, né, pelo uso desses tipos de medicamentos, principalmente as pessoas que são transplantadas, que precisam utilizar corticoides às vezes pelo resto da vida. E aí elas sempre estão sendo bem monitoradas, a gente vê dados mesmo de artigos sobre de pessoas que têm um acompanhamento bem a risco em relação ao uso de corticoides. Por isso a necessidade de frequentemente ir ao médico para verificar se está tudo bem e tal. E é interessante falar que o paciente tem que fazer tanto o acompanhamento médico, mas também é bom ter a orientação do profissional farmacêutico, também de nutricionista, né, para ter uma visão assim holística de todo o paciente, né? Na verdade é um trabalho, né, de uma equipe multidisciplinar. Médico, farmacêutico que vai fazer a dispensação lá, que vai dar a orientação correta, né? É um nutricionista para ter a questão da alimentação, um educador físico para auxiliar nos exercícios físicos, né? Porque a gente também não deve focar apenas em relação a dislipidemias, né? Tem outras coisas, né, que são bem... Com certeza. Uma coisa interessante também, que vale ressaltar do que a Camille falou, é a questão de consumos, né, de alimentos ricos que proporcionam um aumento do HDL, né, que é o colesterol bom, como por exemplo o abacate, que se chamam de gorduras boas, né, abacate, azeite de oliva. Então tudo isso vai proporcionar, né, que o paciente não tenha só o aumento do LDL, mas que também esteja ali balanceado LDL com HDL, né?
Então, o recado que a gente tem para hoje é, gente, vamos se cuidar, né? Vamos aí observar bastante a questão da alimentação, fazer prática de exercício físico e no mais é isso. Fazer o acompanhamento com especialistas, né? Fazer um acompanhamento com uma equipe multiprofissional, que foi o que vocês falaram. Então, no mais é isso. Agradeço demais o convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Acredito que as meninas também. E é isso. A gente que agradece, doutoras. Muito obrigada pela presença e muito obrigada pelas informações. Prazer estar aqui no Pod Saúde hoje. Obrigada, até breve. E assim encerramos o Pod Saúde de hoje.